Olá, você que ama, você que gosta da palavra de Deus. Eu sou o Anderson Oliveira e hoje estaremos dando continuidade a mais uma série de leitura que estamos fazendo sobre o profeta Jonas, um livro incrível. Eu acompanho vocês que estão aí me ouvindo, que não assistiram às aulinhas anteriores, vai lá no meu canal, ou eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui as aulinhas 1 e a aulinha 2 para vocês ir lá assistir, e assim vocês irão conseguir ter de uma forma mais ampla a compreensão sobre o que eu vou ler aqui hoje, tá bom? Então estamos no capítulo 1 e paramos no versículo 15. Então hoje vamos ler do 15 até o 17. E assim nós vamos encerrar o capítulo 1, tá bom? Então é importante que vocês assistam a aula anterior para que você compreenda esse ensino que vamos estar fazendo aqui agora, tá bom? Então vamos ler do capítulo 15 até o 17. Depois, os marinheiros pegaram Jonas e lançaram-o ao mar. E no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantado com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Até aqui somente. Então vimos que aqui nós vamos concluir o capítulo 1. Então vamos por parte, né? No versículo 15 diz: depois os marinheiros pegaram Jonas e lançaram ao mar. Muito incrível. Por que fala depois? Porque tinha acontecido algo antes. Olha no versículo 13, leia comigo para você conseguir entender mais ou menos o contexto aqui. No versículo eles tinham perguntado para Jonas: Jonas, o que devemos fazer para aquietar esse Deus? Porque eles descobriram que o mar estava furioso por causa que Jonas tinha desobedecido uma ordem direta de Deus. Então no versículo 12, Jonas respondeu: jogue-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Olha o 13. Em vez disso, quando fala em vez disso, ao invés de eles lançarem Jonas ao mar, os marinheiros remavam com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa desse homem, e não nos responsabilize pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes o motivo por que enviaste essa tempestade sobre ele. Agora entramos no nosso capítulo. Depois, os marinheiros pegaram Jonas e lançaram-o ao mar. Então, quando esses marinheiros, eles viram que não tinha nada a fazer, eles viram que de fato não tinha como eles remar contra a maré, não tinha como eles fugir dessas ondas, desses ventos, e tudo estava piorando. De fato, a embarcação iria afundar, eles iriam perder a vida. Eles tentaram recorrer ao Senhor, mas o Senhor não respondeu eles. Então eles chegaram em uma triste e lamentável conclusão, de que de fato eles teriam que jogar aquele homem ao mar. E o detalhe é que eles não estavam fazendo isso com alegria. Não, isso nós vimos nos versículos anteriores. Eles estavam com muito pesar no coração, pesar na consciência, porque eles não queriam fazer isso. Aliás, eles tentaram remar o mais forte que o podia para chegar até na margem do mar, na terra, para que
eles não precisavam não precisasse lançar esse homem ao mar. Mas eles viram que nada do que eles faziam adiantava. Então eles chegaram nessa conclusão, eles teriam que lançar esse homem ao mar. E no versículo 15 diz: depois os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar. Então eles fizeram isso. Eles pegaram Jonas, com muita tristeza no coração, eles pegaram Jonas e lançaram ao mar. Tiraram Jonas do mar, jogaram Jonas no meio do mar, sozinho. Jonas ficou ali no mar, sozinho, pelas suas próprias contas. Mas olha o interessante que aconteceu nesse texto, nessa história incrível. Depois os marinheiros pegaram Jonas e lançaram ao mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Olha que algo incrível. Olha o tamanho do poder de Deus aqui expresso nesse livro, né? Lembrando que o mar e o vento estava de uma forma totalmente destrutiva. A Bíblia diz que o mar e o vento estava violento, que o navio estava prestes a se afundar. Mas no mesmo instante, olha que detalhe incrível, no mesmo instante que eles lançaram Jonas ao mar, no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Estava um caos, estava uma desordem. No versículo 4 diz: o Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. O navio estava prestes a se afundar. Mas quando os marinheiros pegaram Jonas e jogaram no mar, no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Algo incrível isso. E qual foi a reação dos marinheiros? Mediante a inquietação do mar, do vento, de elementos que, por forças naturais, seria impossível de ser controlável. E quando eles jogam Jonas ao mar, tudo se acalma, tudo volta ao seu estado de calmaria. E qual foi a reação desses homens? A Bíblia diz: espantados com o grande poder do Senhor. Então eles ficaram espantados, de queixos caídos, abismados com aquela situação. E quem não ficaria? Então a Bíblia diz: espantado com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. Isso é incrível. Pelo que o texto mostra, o que me parece aqui é que houve uma conversão instantânea da parte desses marinheiros. Lembrando que nos versículos anteriores, nós vemos que esses marinheiros, cada um orava aos seus próprios deuses. Sabemos que esses deuses eram falsos deuses, mas eles não sabiam disso. Eles cresceram em cultura diferente, adoravam esses deuses pagãos. Na mente deles, esses deuses pagãos eram os deuses corretos. Isso foi ensinamento que os pais deles ensinaram a eles. A cultura deles era uma cultura que adoravam a deuses pagãos. Então, logicamente que na mente dele e na forma deles pensar, esses deuses eram deuses bacanas, eram deuses verdadeiros, mas sabemos que eram deuses falsos, deuses que não tinham poder nenhum, deuses que eram totalmente inúteis ao ser humano, porque sabemos que existe só um Deus. Mas quando esses homens se depararam com o poder de Deus, se depararam com o que Deus fez ali, diante dos seus próprios olhos, quando eles lançam Jonas ao mar, o vento se acalma, o mar se acalma, tudo volta a ficar calmo.
Espantado com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. Isso é incrível. Isso aqui é um algo poderoso, isso aqui, o que aconteceu com esses marinheiros. Foi uma conversão instantânea. Quando eles viram o poder do Deus de Israel, quando ele viu o poder do Deus dos hebreus, quando eles viram isso diante dos seus olhos, eles no mesmo instante fizeram um sacrifício ao Senhor, no mesmo instante. E eles firmaram um compromisso de servi-lo. Eles fizeram assim, ó, Senhor, a partir de hoje, a partir desse momento exato, nós serviremos ao Senhor. Nós, Deus, contemplamos o seu poder. Nós vimos o quanto o Senhor é poderoso. Então esse sacrifício que estamos fazendo aqui agora é para o Senhor. E firmamos um compromisso de servi-lo. Hoje, nós não somos mais servo daqueles deuses falsos. A partir de hoje, nós somos servos do Senhor, do Deus verdadeiro. Nós contemplamos o seu poder diante dos nossos olhos. Então nós firmamos um compromisso de servi-lo ao Senhor. Irmãos, isso aqui é incrível, isso é um verdadeiro avivamento. Isso aqui é somente obra do Espírito Santo. Isso é homens que se converteu a Deus. Isso é incrível. Então olha o detalhe incrível aqui, ó. Mesmo Jonas, em seu estado de rebeldia, prejudicando aqueles que estavam em sua volta, isso tornou bênção para aqueles marinheiros, porque por intermédio da rebeldia de Jonas, aqueles marinheiros foram beneficiados pela salvação que há em Deus. Eles firmaram um compromisso de servir ao Senhor verdadeiro. Isso é incrível. Agora, olha o versículo 17 para concluir. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e por 3 noites. Então aqueles marinheiros, eles pegam Jonas, lançam ao mar. No mesmo instante o mar ele se aquieta. No mesmo instante as ondas elas se aquietam. Então o navio, a embarcação não afunda mais. Mas Jonas ele ficou ali no meio do mar sozinho. E Jonas iria morrer dentro daquele mar. Com certeza Jonas ia perder a vida. Mas o que acontece? O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Aqui mostra até a misericórdia de Deus. Se não fosse aquele peixe para engolir Jonas, né, e de alguma forma Jonas ele ficou vivo dentro desse peixe. Não sabemos qual peixe é. A Bíblia não dá esses detalhes para nós. Então, a Bíblia diz que ele foi engolido por um peixe. E ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Então, de alguma forma, dentro desse peixe tinha algum compartimento que tinha ali bolsão de ar para que ele pudesse respirar. De alguma forma, ele se manteve vivo dentro desse peixe durante 3 dias e durante 3 noites. Então, assim, eu concluo a 3ª aula. Entraremos agora no capítulo 2, tá bom? Então, eu peço que os irmãos continuem acompanhando. E eu creio que ao decorrer da leitura, conforme nós iremos avançando na santa palavra de Deus, isso irá nos enriquecer muito. Eu creio que aqui Deus tem muitas lições a nos ensinar e iremos crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu peço que os irmãos continuem acompanhando. Se os irmãos puderem, compartilhe o vídeo para que chegue em outras pessoas. Que os irmãos deixem o seu like, porque é muito importante para que o próprio Facebook ele faça esse vídeo rodar
e assim chegarem mais pessoas, tá bom? Então eu encerro até aqui. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.